Olá, meu nome é Eduardo Biaia, eu sou trabalhador do Centro Espírita Casa de Jesus. Eu estou aqui para mais uma vez a gente conversar, a gente refletir sobre mais um capítulo do livro Vida Feliz, psicografado pelo médium Divaldo Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. A lição é ótima, a lição sobre a qual a gente conversa hoje é a número 40. Ela diz o seguinte: enquanto alguém estiver sendo acusado, mantém-te em silêncio. Os acontecimentos, quando estouram, têm antecedentes que são ignorados pela maioria dos circunstantes. As coisas nem sempre são conforme se apresentam, mas o são consoante seus valores íntimos. Não faças coro com as acusações expostas. O delinquente e o infeliz pecador merecem, quando menos, comiseração e oportunidade de reeducação. Pois é, minha gente, a gente é quase que todos os dias tentado a fazer isso, né? A gente julgar as coisas, julgar as situações, tomar aquele partido. E a gente toma esse partido, a gente julga, a gente analisa as situações mediante os nossos valores. E isso é natural, são os nossos valores que fazem a gente achar se alguma coisa é certa, se alguma coisa é errada. Isso é natural que aconteça. Só que nós precisamos pensar que os nossos valores, primeiro, nem sempre estão perfeitos. A gente está, como espíritos encarnados aqui no nosso planeta de provas e expiações, nós estamos aqui para nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos. Então, não necessariamente os nossos valores são 100% corretos. Então, existe todo o resto em volta de nós que precisa ser analisado. E segundo, que a gente analisa as coisas muitas vezes com aquilo que a gente tem, com aquela coisa circunstancial. É o que diz aqui o texto. Os acontecimentos, quando estouram, têm antecedentes que são ignorados pela maioria dos circunstantes. Então, quem vê muitas vezes alguma coisa acontecendo, não faz ideia de como aquilo chegou até ali. E a gente está falando aqui, não só de, mas então quer dizer que isso quer dizer então que a gente julga pessoas, a gente acusa às vezes pessoas são acusadas que que são inocentes. Isso acontece sim. Mas muitas vezes essas pessoas também são culpadas. E elas precisam responder pelo que elas fizeram à justiça dos homens. E a justiça divina, com certeza, eles vão responder. Mas o que nós precisamos pensar é: por que será que essa pessoa chegou até ali? O que será que aconteceu para essa pessoa chegar até ali? E se nós não somos os algozes, nós não somos os juízes das leis dos homens, que têm uma grande responsabilidade de serem imparciais e, segundo a lei, julgarem, se nós não somos essas pessoas, o que a gente tem que fazer é, como diz o texto aqui, o delinquente e o infeliz pecador merecem, quando menos, comiseração e oportunidade de reeducação. Então o que nós precisamos ter é compaixão por essas pessoas que erraram e que a gente precisa rezar por elas, literalmente, para que elas não façam mais isso. Ou, se nós podemos ajudar a que elas não façam mais, que a gente faça isso também. Mas ficarmos como simples acusadores, muitas vezes, sem nenhuma base, não ajuda em nada. E mesmo que a gente saiba, mesmo que fique provado que essa pessoa está errada, seja num grande caso policial aí de repercussão na mídia, ou seja uma coisa que acontece no nosso dia a dia, na nossa casa, ou com uma pessoa próxima, tantos nesses dois casos, a nossa obrigação é ajudar essa pessoa ou a não cometer mais esse erro, ou a gente orar para que ele não faça mais. Mas a acusação pura e simples, ela é leviana. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10,
tem dois, que é o bem-aventurados os que são misericordiosos, tem dois trechos do Evangelho de Mateus que reforçam aquilo que a gente está dizendo aqui. O primeiro é o capítulo 7, versículos de 3 a 5. Ele diz o seguinte: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Muito claro isso para mim, para a gente, né? Para eu falar para mim, sim, para mim também, principalmente, né? Aquele que lê é o primeiro que precisa pensar sobre o assunto. Muito claro isso para a gente. Como é que eu posso julgar ou eu posso acusar alguém de algum erro se eu também tenho vários outros e não gostaria que fizesse isso comigo? Ou até escondo para que isso não aconteça. Foi o que Jesus fez com a mulher adúltera. Ela ia ser apedrejada e Jesus diz: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E ninguém atira pedra nenhuma. Então, se nós não temos a representação legal de lei, como um juiz que, de novo, tem uma responsabilidade incrível para julgar de maneira imparcial e baseado friamente nas leis, uma situação, se nós não temos não estamos nessa categoria, como é que a gente vai julgar alguém assim? E o parêntese, né? Isso é muito cômodo, a gente acusar o outro, a gente botar o dedo apontando para o outro, porque faz com que a gente não pense muito nos nossos erros, né? Quanto mais a gente olha para fora, a gente não precisa olhar para dentro. Sem pensar muitas vezes que o erro que o outro cometeu pode ser reflexo do nosso erro. Isso vale para tudo, tanto para coisas pequenas, né? Olha, você esqueceu de fazer determinado assunto, determinada coisa, quando na realidade eu esqueci de dizer para você fazer. Ou na sociedade, muitas vezes a gente vê situações acontecendo porque outros pontos da sociedade, ou nós, nos omitimos de algumas coisas, ou viramos as costas para algumas coisas, por conta da nossa comodidade. E aí, muitos crimes podem acontecer porque a gente virou as costas. Muitas situações acontecem porque a gente resolve se abster. Não, eu não quero saber disso, eu não quero ouvir. Ou então eu vou pegando o nosso exemplo que a gente está vivendo aqui, eu vou para a praia mesmo porque eu quero ir, ou eu vou sair para me divertir porque eu quero ir, eu preciso fazer, isso é meu, e quem está doente no hospital não sou eu, então está tudo certo. E depois a gente observa quando falta vaga no hospital para alguém, a gente grita: que governo irresponsável, que não abriu vaga no hospital, como é que é? Um absurdo. Sim, é um absurdo o governo ter feito isso. Mas se a gente se aglomerou lá, se a gente não cumpriu as regras de saúde que precisava cumprir, talvez nós nós contribuímos para que esse vírus, para o coronavírus, se espalhar cada vez mais, e aí força a quantidade de leitos, que já é pequena. Então o nosso erro, o erro do outro, muitas vezes pode ter crescido, pode ter se tornado mais robusto por causa do nosso erro. E isso a gente precisa prestar atenção. E fechando, vamos citar mais um trecho do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. É exatamente anterior ao que a gente leu. A gente leu de 3 a 5, capítulo 7, de versículos de 3 a 5, e agora a gente lê capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então que a gente fique atento, porque a severidade que nós tivermos aqui, nós vamos receber mais adiante.
E na realidade, o que a gente tem que ter não é severidade, é compaixão. Muito obrigado, até uma próxima vez, que Jesus esteja conosco.